Oi, alô, som. Oi, oi. Vamos lá? Muito boa noite, eu sou Davi da Marques. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que vieram aqui. A semana passada, no dia 14, nós lançamos 2 livros. Um livro chama Sírius, a Estrela Feliz, que é esse aqui. O outro é o DNA dos Pensamentos, com o CD que tem as melhores poesias, talvez não as melhores, as mais românticas, né? De repente, né? É isso aí. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses livros, tá bom? Vou passar aqui para a Valéria Vendramini para ela falar da experiência dela em ter feito esse livro, ó, Sírius, a Estrela Feliz. Boa noite a todos. Eu sou Valéria Vendramini, sou professora já há algum tempo. E aí eu falo que o Davi meio que me empurrou, né, para fazer as coisas. Porque não é, que nem você diz, não é fácil escrever, não é mesmo. Mas quando você tem um apoio, quando você tem alguém que vai te incentivando, vai falando assim, não, você faz, não, você consegue, meio que te obriga, né? Mais ou menos assim que funciona. Você começa a escrever. E aí nós fizemos, em parceria, Sírius, a Estrela Feliz, porque eu falava que eu não queria fazer sozinha. E aí ele começa a história. Geralmente ele começa. E aí eu vou continuando a história que ele começou. Às vezes segue pelo mesmo caminho, às vezes não, que aí depois você conta a experiência disso. E fazer Sírius, para mim, foi uma coisa muito gratificante. Porque a história que envolve, como eu já trabalho na educação, tem a parte do bullying, que no livro retrata um pouco. Tem a questão de você se aceitar também como pessoa, que às vezes que é o que é mais difícil para nós como seres humanos, e para eu que lido com a educação, lido com crianças, entender e fazer com que a criança se aceite também, né? Porque não adianta nada o outro aceitar se a gente mesmo não se aceita. E quando a gente nós começamos a fazer a Sírius, veio essa questão de você se aceitar, de você ser diferente, mas com a sua diferença você tem as suas particularidades, tem a sua luz, né? Aquilo que você pode estar mostrando para o mundo. E foi muito interessante que a Sírius, eu praticamente escrevi uma boa parte dela enquanto minha filha estava sendo operada. Enquanto ela estava lá sendo operada, eu fiquei lá. Tinha que ficar esperando, né? A gente que é mãe sabe como que funciona, né? Você fica esperando os filhos. E aí eu escrevi uma boa parte dela e fugi um pouco do contexto que o Davi tinha começado, né? Mas aí você conta o resto. Eu já tinha feito poesia com outras pessoas, assim. Tipo, começa uma poesia aqui, a outra pessoa lá no Paraná continua a poesia, né? E para mim era uma experiência nova, mas eu tinha que participar disso aí, tinha que fazer isso para entender o que acontecia. E o que acontece é que a gente, quando começa a fazer alguma coisa, uma história, uma poesia mesmo, ou às vezes até mesmo uma crônica, a gente acha que a pessoa do lado de lá vai continuar na linha do que nós estamos fazendo, né? E aí quando você vê, a pessoa está com outras ideias, outras coisas na cabeça, e ela acaba fazendo coisas completamente diferentes de você. E a Sírius foi assim. Eu pensava numa... Bom, para começar, eu sou um apaixonado pelo céu. Eu gosto muito de olhar as estrelas e tudo mais. No meu quarto tem uma janela que eu consigo ter uma boa ideia, né, visual das estrelas e tal. E sempre tem uma estrela grande que eu via, e as pequenas, e eu observava assim, tipo, as estrelas, parece que elas piscam, né, pra gente, porque elas ficam... Tem uma defasagem de luz, né? Depois eu li no Google, né? O famoso Google. E aí tem uma defasagem de luz e por aí a gente pensa que elas estão piscando, né? Mas são flashes de luz que vêm de muito distante e tem esses espasmos. Mas essa estrela grande que eu via, ela não era assim, ela não piscava. E aí eu tive a ideia, falei assim, caramba, então, e se eu imaginasse que a estrela grande via as outras estrelas piscando, mas piscavam entre si, não para ela.
E eu falei assim, bom, vamos falar sobre a tristeza talvez dessa estrela tal, e vamos tentar arrumar um jeito dela ficar feliz no final. E parei num trecho e peguei e mandei para ela. Quando eu mandei para ela, aí estava assim, e ela se via numa sala de aula as outras crianças não davam atenção para ela. Aí eu falei, caramba, como que mudou, né? A minha ideia era lá no céu, ela já está aqui na Terra. E tá, para mim, foi a primeira experiência, né, de compor alguma coisa com alguém, à distância ainda, né, que nós fizemos isso, não juntos, né, à distância. Então você não consegue conduzir a pessoa. E se conduzisse, seria conduzindo segundo a sua ideia. E não ficaria legal. Aí eu fiz uma ligação da estrela caindo do céu. E ela desistiu e foi viver na Terra. A estrela Sirius acharia que seria talvez melhor na Terra. Tal. E na Terra ela continuou sendo estrela, com o formato de estrela e tudo mais. Não vou falar muito sobre isso, que senão dá o que a Bibi falou, spoiler. Mas a grande realidade é que ela sofreu bullying aqui na Terra também, e aí as pessoas atentas, né, os professores atentos, os adultos atentos acabaram observando isso. E aí vocês vão ver no livro no que se deu isso daí, né? Eu achava a princípio que ia ser uma historinha qualquer, mas ela acabou, grandes profissionais da literatura acabaram achando nisso a grande oportunidade para conversar com seus filhos sobre coisas que às vezes acontecem lá na escola e, de repente, o adulto não tem nem como perguntar sobre isso, falar sobre isso, e o livro acabou sendo uma oportunidade que os adultos devem utilizar, tá bom? Aproveitando a fala do Davi, em questão dos adultos aproveitar a oportunidade para conversar com os filhos sobre algumas situações, eu trabalho na educação há algum tempo. E uma das coisas que as crianças mais gostam é ouvir história. Seja ela pelo livro, quando o adulto leia, independente de quantos anos tenha. Independente que tenha 6 meses ou 16 anos. Todo mundo um adulto gosta de ouvir história, uma criança mais ainda. E pela experiência que eu tenho, a criança, quando ela escuta um ensinamento através da história, ela aprende muito mais, ela absorve muito mais. E eu estou com meu pai aqui hoje, que não me deixa mentir, que sempre contou histórias para a gente, desde quando a gente era muito novos, né, desde criança. E são histórias que eu guardo na lembrança até hoje. Histórias que eu não reconto, porque eu chorava muito, né? Hoje, já adulta, eu ainda continuo não recontando essas histórias, mas reconto outras, né? E são coisas que marcam, que ficam na nossa mente como criança e que a gente repassa isso no adulto. Então, todo livro que a gente vai buscar para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos sobrinhos, eles trazem uma informação. E é a partir daí que a gente tem que trabalhar. Não é só pegar, eu vou comprar o livro, dou para a criança ler e que se vire. Não, você tem que ler o livro para ele. Você tem que fazer ele ler para você. Você tem que buscar a importância disso também. E as histórias infantis, são riquíssimas nisso. E às vezes a gente perde a oportunidade de estar ensinando algo para os nossos filhos, para os nossos alunos, nossos sobrinhos, por passar, comprei um livro, achei legal, fica aí e se vira. E não é bem por aí, tá? Então é bem legal a gente estar lendo para uma criança, isso é importante. A gente tem que agradecer também as parcerias que acabaram acontecendo com a gente, que é do Leonardo Campos, que é da editora Copacesso, o Jerônimo, que deram uma força muito grande para a gente, o Tota, que fez a arte de desenho, né, toda a arte gráfica do livro, e dizer para vocês assim que, por favor, divulgue o máximo que puder aí o livro para a gente, tá bom? Agora, esse livro, o DNA do Pensamento, dos Pensamentos, é um livro que eu fiz aí ao longo dos mais ou menos 10 anos. Foram momentos que eu comecei a escrever de forma bem simplória, pensamentos que eu tinha, coisas que eu...
que acontecia assim, eu acabei não filtrando, né? Então, por exemplo, se eu sentia amor pelos meus filhos, eu escrevia sobre o amor pelos meus filhos. Se eu sentia ódio pelos meus filhos, se eu sentia abandono, eu escrevia. Se eu sentia saudade de um cachorro, eu escrevia. Se eu sentia saudade de um filho, eu escrevia. Aí eu acabei entendendo que não só na cadeia genética que forma o ser humano, né, que é o DNA, né, que formam todos nós, né, cada um diferente um do outro, mas ao mesmo tempo dentro de uma mesma estrutura física, muitas vezes, nós temos informação de tudo, sobre todos os acessos de coisas e assuntos que as pessoas falam para a gente ao longo da vida. E é legal que eu tenho aqui um casal que eu gostaria de falar um pouco, né, sobre eles, o Galera que está aqui e tal, né? A Vera, que eles recebem de vez em quando, aí acho que na carreira profissional deles, coisas ruins que acontecem com as pessoas, né? São policiais, você é escrivão, né? Então eles têm um contato, por exemplo, com talvez um lado escuro, né, do ser humano, algumas vezes. Como eles trabalham com isso, eles poderiam, por exemplo, pensar 1000% nisso e se imaginar só em coisas dessa forma, mas não, eles não são assim. Porque eles recebem também outras informações e eles filtram tudo. E o que eles são hoje, o que nós somos hoje, o que vocês são hoje, são fruto do filtro daquilo que vocês recebem. Vocês recebem muita informação. A gente recebe muita informação. Só que a gente escolhe para a gente coisas diferentes um para o outro. Que é, por exemplo, justamente o que diferencia eles que são policiais de quem eles prendem, que são bandidos, por exemplo. Os bandidos escolheram um caminho, eles escolheram o outro. Mas eles estão aqui numa noite de autógrafo, numa sessão onde tem livros, literatura. Então, quer dizer, olha a sensibilidade disso. Esses dias atrás nós estávamos num churrasco e a gente estava cantando, moda de viola, tudo mais. Então, cada um de nós escolhe o que quer ser. E aí eu fui escrevendo sobre toda essa coisa, sabe? Todos os pensamentos. Então ficou difícil eu dar um nome para o meu livro. Eu passei um tempão, que nome eu vou dar para esse livro? Escrevi diversos nomes e diversas coisas, até eu falei, caramba, cada ser humano tem as mesmas informações, mas eles são diferentes, porque eles escolhem geneticamente ter aquilo que é bom para eles. Então, o nosso sentimento, metaforicamente, ele é de uma estrutura diferente. Cada um pensa de forma diferente. Às vezes você acha assim, aquele cara ali, ele está pensando em pular a ponte. Aí daqui a pouquinho o cara vai, anda por baixo, passa por baixo da ponte. Você pensava de um jeito e ele pensava de outra forma. Então nesse livro, assim, infelizmente, né, eu tive momentos bons e ruins. Então aí vocês vão ler coisas boas e coisas ruins também. Coisas de filosofia sobre a vida. E também tem momentos que eu faço uma homenagem aos meus tios, por exemplo. Que até estou com o tio Luiz aqui, que tá próximo, vocês não estão vendo. Mas ele está aqui, daqui a pouquinho eu quero que ele leia a poesia dele, que eu achei muito bonita e coloquei no livro. Então, quer dizer, a gente esquece às vezes das pessoas, esquece de dizer para elas o quanto a gente os ama. E eu em sonho, eu sonhei com isso, caramba, como meus tios são importantes, tal. Mas não, eu sei que nem todos os tios de vocês foram importantes na vida de vocês. Às vezes foram até ausentes. Na minha tive isso, tive vários tios ausentes, tal. E eu achava assim que esse triste abandono fez de mim ser um pobre condenado e eu não aprendi nada com esse tio porque ele não me deu nada. Mas até o nada dele foi um aprendizado para mim, porque me fortaleceu. E aí eu continuo sendo tio ausente talvez para alguns sobrinhos meus, né? Mas eu tento ser presente de alma, de corpo, dar um sinal pelo menos e mostrar alguma coisa, tal. Então essa foi a minha percepção, né? O que eu gostaria de deixar nesse livro é assim,
até o nada, até com o nada a gente aprende a ser forte. E isso faz a gente ser quem a gente é, tá bom? Então esse livro aí, com muito carinho, eu dedico a todo mundo, todos os meus amigos, tios, primos, parentes, andarilhos da rua, um primo meu, que tem uma história aqui, né, que acabou falecendo, o Sérgio, que eu falava muito para ele, assim, falava, Sérgio, caramba, você está nessa situação, empurrando carroça aí, catando papelão na rua, eu te conheço, cara, você, de todos os mendigos que eu já vi, eu sei que você tem um coração bom, por que é que você está aí fazendo isso? E ele falou para mim assim, peraí, mas aí você está achando que eu sou infeliz? Aí eu fiquei na minha insignificância, assim, falando, você não é infeliz? Ele falou, não, cara, sou feliz todo dia, eu faço o que eu quero, talvez você tenha muito mais conta do que eu para pagar, talvez você tenha muita gente a mais para dar responsabilidade da sua vida, da sua profissão, não sei, eu saio daqui, eu não tenho nada, eu vou lá, tomo minha pinga e durmo e eu estou feliz, acordo no outro dia feliz. Infelizmente, não gosto muito de concordar com ele nesse sentido, mas ele preferiu viver assim até a morte dele, né? E o único aprendizado que eu tive com ele foi que realmente ele morreu novo, na rua, sozinho, e eu não gostaria disso para mim. Então, no livro eu coloco isso como um alerta, né? Nós não temos só LSD, maconha, não sei nem o nome das drogas que o pessoal tem aí, mas nós temos drogas lícitas, né? A pinga, né? Nós temos a bebida de forma geral, nós temos o cigarro. Eu tenho um tio que faleceu recentemente aí de cirrose, e anos fumando, anos bebendo, e aí a resultante disso daí, eu acredito que não foi muito bom, então eu coloco isso como um alerta no livro. Mas foi uma história, eu vivi. E tem muitas histórias do livro que naquele momento eu pensava daquela forma, até mesmo com relação àquela pessoa, e às vezes um parente meu, mas hoje já não penso mais da mesma forma. Aquele momento eu pensava daquele jeito. Então nós somos meio camaleão também, a gente tem um pensamento e uma certeza de uma coisa agora, mas daqui a 5 minutos a gente pode mudar completamente e aquilo já não ser mais daquela forma. Mas eu acho bacana ter, porque quem sabe alguém possa passar por aquela situação e não saber lidar com ela. Então, se ela leu o livro e leu a minha história, e ela já teve pelo menos uma prévia para poder pensar naquilo, para poder agir naquilo, né? Então, fico feliz pelo DNA dos pensamentos. E o livro foi esse CD aqui, ele foi uns bons dias que a gente às vezes recebe de uma pessoa, né? Ou de algumas pessoas. Então, uma chega assim e fala assim, oi, bom dia! O outro fala assim, oi, bom dia, tudo bem? O outro chega assim e fala assim, bom dia. É uma locutora. E eu sei identificar isso aí, né? Mas ela não sabia. Ele falou assim, estou precisando de alguém, eu gostaria que algumas poesias do meu livro fossem faladas, fossem declamadas, tal. Ela falou assim, mas... Nem pensar. Foi o que ela falou mesmo. E foi incrível, porque ela estava pensando assim, nossa, mas e se eu me emocionar lá na hora e minha voz tremer na hora que eu estiver gravando um negócio? Mas são poesias de amor, tudo que eu queria era a voz trêmula mesmo, era uma voz insegura, era um momento de confusão. Então vocês vão ver isso na hora que vocês vão, quando ouvir isso aí, vocês vão ver uma pessoa que fala de amor de uma forma insegura, de uma forma a retratar esse assunto da forma mais humana possível, né? Então eu gostei, tá de parabéns, Valéria Vendramini. O que você sentiu nesse dia aí? Gravar isso aqui foi uma surpresa, uma emoção. Foi bem difícil, não vou dizer que foi fácil, não. Chorei várias vezes, né? Várias vezes saí chorando da sala, achava que eu não ia conseguir fazer mesmo. Aí, isso não vai virar em nada, vai só gravar algumas coisas e pronto, e acabou, né? E, de repente, nós somos convidados para lançar o livro, né? Junto com o CD. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Agora é de verdade. O que vai ser, né? Mas foi bem difícil, não vou dizer que foi fácil, não. Tô para te falar que é mais difícil do que escrever.
É bem mais difícil. Porque a hora que você entra naquela salinha, meu Deus do céu, é um outro mundo. Cadê a menina que está gravando? É diferente, não é? Entrou naquela salinha como se você estivesse em outro mundo. Não tem como. Aí o Davi fica longe, a gente fica sozinha ali, meu Deus, e agora? Você não pode nem respirar, porque tudo que você faz aparece. Cai o fio de cabelo, sai, né? Sai na gravação. Mas foi uma coisa muito emocionante. Eu me emocionei bastante. Fiquei muito feliz por ter feito esse trabalho junto com você. É uma coisa nova para mim, que eu gostei muito. Gratidão por lembrar de mim e por me apoiar nessa nova empreitada. Muito obrigado. Então, assim, a gente fez um canal que chama DNA e Sírios no YouTube, uma página. E aí tem várias fotos lá. Já tá, né? É esse nome, não é? Aliás, fiz assim, numas, né? Porque quem fez foi a Bárbara Vendramini. E colocamos 200 fotos do lançamento do livro na Prefeitura de Santo André, no dia 14, a qual a gente quer agradecer aí os vereadores de Santo André, o Alemão Duarte, que fez o projeto, e os vereadores assinaram para a Semana da Literatura Andreense. E a gente teve, assim, o grande prazer de lançar nosso primeiro livro num lugar de grande importância, que é a casa onde todos nós, né, nós andreenses, devemos, assim, honrar, né? Se algum político ou alguém não honra, mas nós honramos, não é mesmo? E aí lá eu vi vários amigos meus que são políticos hoje